Olá, estamos iniciando o nosso primeiro bloco de notícias da manhã, aqui da TV da Transparência. Hoje é segunda-feira, dia 12 de janeiro de 2026. Daremos início agora aos destaques desta primeira edição pelo jornal Folha de São Paulo. O destaque de hoje é um destaque especial sobre o cinema brasileiro. Globo de Ouro premia Wagner Moura como melhor ator e o filme O Agente Secreto, o melhor filme em língua não inglesa. Longa é a segunda obra brasileira a levar o troféu, após Central do Brasil. E o ator segue passos de Fernanda Torres, premiada em 2025. A Folha de São Paulo traz aqui também um texto de opinião, dizendo que a cerimônia não quis política americana e celebrou artistas de fora. E diretor também lembra a prisão de Jair Bolsonaro em entrevista. Aqui também diz que Kleber Mendonça Filho dedica Globo de Ouro a jovens. E o baiano exalta a cultura brasileira ao receber o prêmio. Inclusive, o primeiro destaque de hoje é justamente sobre o baiano. Internautas brasileiros celebram vitória de Wagner Moura no Globo de Ouro, fazendo referência à hit de Axé. Também temos aqui mais outros destaques sobre a vitória do Brasil. Kleber Mendonça Filho, diretor de O Agente Secreto, ergue o Globo de Ouro de melhor filme em língua não inglesa, ao lado de sua esposa e também produtora. Também tivemos uma repercussão presidencial. Lula e Janja comemoram vitórias de O Agente Secreto no Globo de Ouro em postagens nas redes sociais. E aqui, Jean Smart, melhor atriz em série de comédia no Globo de Ouro por Hacks, usa broche em homenagem a Renée Good, uma mulher norte-americana morta por agentes do ICE. Agora, mudando de assunto, temos aqui um destaque para a política. Emendas consomem até 80% da verba ministerial e ampliam o protagonismo do Congresso em 2025. E a entrevista desta segunda-feira, Código de Conduta do Supremo Alemão nasceu de consenso e alterou práticas, diz pai da regra. Andreas liderou o órgão máximo do Judiciário da Alemanha de 2010 a 2020. E sobre a situação do Banco Master, que diz que cláusula que cortava socorro ao Master não afeta a devolução para os CDBs, de acordo com o FGC. Aqui também diz que BRB solicita ao Supremo acesso às investigações contra o Banco Master. E no caderno Todas temos aqui esta imagem que diz que mulheres queimando foto de Ayatollah Khamenei viram um novo símbolo de protestos lá no Irã. Trump diz que Irã quer negociar e que pode haver reunião após ameaçar a ação. E a União Europeia se inspira na Dinamarca para modelo rígido para controle de imigração. Aqui diz que o país governado pela centro-esquerda vira referência com política linha dura de asilos. Outro assunto internacional de hoje é que diz que procuradores federais abrem inquérito contra o chefe do Fed, que vê reação à política de juros. Investigação apura se Jerome Powell, alvo de críticas de Trump, mentiu sobre obra de sede. E falando sobre a prisão de Bolsonaro, aqui diz que ex-presidente tem azia constante e médico foi chamado à prisão na Polícia Federal para atendê-lo, afirma Carlos Bolsonaro. O filho do ex-presidente diz que o pai enfrenta dificuldades para se alimentar e também para dormir. E sobre o trânsito, temos aqui a notícia que rodízio de veículos em São Paulo volta a valer nesta segunda-feira. E o IPVA 2026 também começa a vencer em São Paulo hoje. Sobre o INSS, aqui diz: veja como fica o desconto do INSS no seu salário em 2026 e faixas têm reajuste de 3,90%. O pagamento mensal garante benefícios como aposentadoria por idade e também auxílio-doença. Na sessão Pare para Ler de hoje,
Temos aqui um texto de opinião na Folha de São Paulo. Listas de melhores livros do ano expõem consenso fabricado por mercado editorial e elos sociais. A autora deste texto defende que seleções refletem mais modas, vitrines editoriais e relações sociais do que critérios literários consistentes. E ainda de acordo com a autora, listas deixam de destacar obras relevantes. Também temos aí sobre livros, no caderno Todas de hoje, que o TikTok premia 3 mulheres em primeiro concurso com grandes editoras. Agora, nos destaques de economia desta segunda-feira de manhã, temos aqui um assunto para o mercado imobiliário, dizendo que novo programa da Receita Federal permite atualizar valor de imóvel com imposto menor. A tributação sobre ganho é de 4% na pessoa física e de 8% na jurídica para quem aderir. E veja também quem receberá o abono do PIS em 2027. A inflação de 2025 define faixa de renda agraciada e também conheça outras exigências para ter direito e o que mudou nas regras desse benefício. E outro assunto de hoje, bancos, telecomunicações e energia. Lembre o que mudou no Ibovespa nos últimos 25 anos. Temos a informação que apenas 16 companhias fizeram parte do top 5 do principal índice acionário no período. Falando agora sobre política, temos aí um assunto para as eleições no Rio de Janeiro, dizendo que Paes tenta escapar de mentira e ato falho e prepara uma transição para disputar o governo do Rio de Janeiro. O prefeito planeja saída em março, enquanto o cenário político fluminense vive incertezas. E agora, sobre as eleições deste ano, também temos um destaque que possível reeleição de Tarcísio deixa futuro político de Nunes refém de sucessor em São Paulo. A candidatura do prefeito ao governo de São Paulo esfria com a ofensiva presidencial de Flávio. Agora, no caderno cotidiano, temos aqui um primeiro assunto. A Polícia Rodoviária Federal vai ampliar monitoramento de placas para achar motoristas que tenham mandado de prisão. E sobre o Ministério da Justiça, estados renovam pressão por criação de pasta da segurança após a saída de Lewandowski. Lula condiciona a nova estrutura à aprovação de uma emenda constitucional sobre este tema. E sobre casos de violência, entenda o que se sabe até agora sobre o caso de policial militar desaparecido em São Paulo. O corpo, com as mesmas características do cabo Fabrício Santana, foi encontrado nesse domingo. E no Paraná, jovem que havia desaparecido em trilha no Pico Paraná volta a encontrar colega após o resgate. A Tayane diz ter se arrependido de não ter ficado no local com Roberto Farias. Em alguns assuntos internacionais para esta segunda-feira, aqui na Folha de São Paulo, temos aí o primeiro sobre os Estados Unidos, dizendo que Trump diz que está disposto a se reunir com Desi Rodrigues e que Venezuela trabalha bem. Já na Ásia, uma possível invasão de drones sul-coreanos na Coreia do Norte esgarça tensão entre os dois países. E a Europa deveria considerar força militar conjunta para substituir Estados Unidos, foi o que afirmou o comissário de defesa. Essa proposta volta à tona após o presidente americano ameaçar tomar a Groenlândia. Agora, no caderno de ciência, temos um destaque para as artes plásticas. Aqui diz que os redemoinhos em obra de Van Gogh geram uma disputa entre os cientistas. Em 2024, os pesquisadores disseram ter identificado na obra padrões de fenômeno físico complexo. E agora na saúde, temos aqui a notícia que unidades de saúde de São Paulo oferecem terapia para grupos de pessoas em luto. Esse atendimento pode ser individual, em situações graves, ou em grupos também de adultos.
Já na capa do jornal Estado de São Paulo de hoje, temos aqui o primeiro destaque. O Agente Secreto leva 2 Globos de Ouro. O brasileiro leva prêmios de melhor filme em língua não inglesa e também de melhor ator. Aqui diz que longa de Kleber Mendonça Filho, protagonizado por Wagner Moura, bateu fortes candidatos, como o iraniano Foi Apenas um Acidente e também o norueguês Valor Sentimental. Já a manchete de hoje do Estadão está na editoria de Economia e Negócios. Ministro relator do caso Master no Tribunal de Contas da União indicou emendas que sumiram. Parte da verba deveria asfaltar vias onde só há buracos e outra parcela levantaria 300 moradias. E uma foi erguida. Aqui nos explica que o ministro do Tribunal de Contas da União, Jonathan de Jesus, que é relator do processo na Corte sobre a liquidação do Banco Master, indicou 42 milhões de reais em emendas parlamentares para Roraima, que se tornaram obras inacabadas e asfalto de má qualidade. Em um conjunto habitacional popular que deveria ter 300 moradias desde 2024, somente uma foi feita e está abandonada. As emendas foram indicadas entre 2020 e 2023, quando o ministro era deputado federal. Grande parte da verba foi para Iracema, a 95 quilômetros de Boa Vista. Lembrando que Iracema fica no estado de Roraima. E aqui diz que o jornal Estadão testemunhou o excesso de buracos e também a falta das moradias ao percorrer mais de 60 quilômetros da zona rural da região, controlada por um aliado do ministro. A maior parte da verba sumiu, sem a prestação de contas sobre o que foi feito com esse dinheiro. O ministro negou o desvio de finalidade nas indicações e também afirmou que a execução e a prestação de contas são de responsabilidade dos estados e dos municípios que receberam esses recursos. A Prefeitura de Iracema disse que aplicou os recursos regularmente. Inclusive, a coluna do Estadão de hoje é justamente sobre esse assunto. Eles escrevem o seguinte: ministros com milhões em penduricalhos. Agora, o assunto internacional de hoje é sobre o Oriente Médio, que diz que a repressão a atos contra o regime no Irã cresce e há mais de 500 pessoas mortas. Aqui informa também que esses atos começaram em Teherã e já chegaram a 185 cidades. As manifestações começaram em dezembro, desencadeadas por crise econômica, e se espalharam. Os Estados Unidos ameaçam agir militarmente e o regime iraniano inclui Israel entre possíveis alvos de retaliação. Temos também outros assuntos agora sobre o caso Master. Os irmãos do ministro Dias Toffoli negociaram fatia de resort com gestora investigada. O José Carlos e o José Eugênio Dias Toffoli cederam ações de resort à REAG. Eles e o ministro não se manifestaram sobre este assunto até o momento. E 20 milhões de reais foi o valor que o Arlen, fundo de investimentos da REAG, investiu em 2 empresas de parentes do ministro. Também temos um outro assunto sobre a economia. Aqui fala sobre o Fed sob pressão. O presidente do Banco Central americano revela ter sido intimado pelo governo Trump. Para Jerome Powell, a ameaça de acusação criminal pretende minar a autonomia do Federal Reserve na definição dos juros. Outro assunto internacional também diz que Trump ameaça Cuba e se diz presidente em exercício da Venezuela. O presidente americano sugere que o regime cubano faça um acordo antes que seja tarde demais. Agora, voltando para o Brasil, temos aqui um destaque para o careca do INSS. Investigação vê em mensagens indício de entrega de dinheiro a assessor de senador. Para a Polícia Federal, empresário usava a linguagem cifrada para poder ocultar a movimentação envolvendo o auxiliar de Everton Rocha.
Já um próximo assunto diz que a Prefeitura de São Paulo pagou o triplo por canabidiol importado sem registro no Brasil. Esse derivado da planta da maconha foi adquirido no Paraguai pelo triplo do preço que a empresa cobra de pessoas físicas. E falando aí sobre mobilidade, temos aí a notícia que viagem entre CPTM e Cumbica cairá para 6 minutos, com 2 anos após previsto. O trajeto de 2,7 quilômetros entre estação e terminal, hoje feito por ônibus, será completado com trem movido a energia limpa. Agora, na capa do Jornal Globo de hoje, desta segunda-feira, dia 12 de janeiro, temos aí um grande destaque: Viva a cultura brasileira! O Agente Secreto ganha o Globo de Ouro de melhor filme de língua não inglesa. E Wagner Moura é escolhido o melhor ator de drama e fala português no palco. E aqui do lado temos o baiano Wagner Moura, ele que recebeu o Globo de Ouro de ator de filme de drama e também dedicou o prêmio a todo mundo no Brasil assistindo a isso agora. Temos também aqui este texto que nos informa que um ano após Fernanda Torres receber um Globo de Ouro pelo filme Ainda Estou Aqui, o Brasil voltou a brilhar numa das festas mais tradicionais do cinema mundial. Em uma cerimônia realizada ontem à noite em Los Angeles, o Agente Secreto de Kleber Mendonça Filho venceu o troféu de melhor filme de língua não inglesa. O protagonista, da obra, Wagner Moura, foi escolhido como ator de filme de drama e fez um agradecimento em português. Viva o Brasil e viva a cultura brasileira. E o Agente Secreto também foi indicado a melhor filme de drama, porém perdeu para Hamnet. Agora, a manchete de hoje, aqui diz que 8,5 milhões trocaram de operadora em 2025. Mais brasileiros vêm adotando a portabilidade do número de telefone celular para trocar de operadora telefônica. Foram 8,5 milhões de pedidos de mudança de empresa no ano passado, que é o maior patamar desde 2022, o ano em que a Oi encerrou a sua operação de telefonia móvel. A partir de 2008, quando a portabilidade passou a valer aqui no Brasil, já foram 104 milhões de trocas sem perder o número original. Para manter clientes e conquistar novos usuários, as companhias apostam em tecnologia e serviços, oferecendo promoções e combos que incluem streaming e inteligência artificial. E aqui temos um assunto para o Brasil, que um tornado destrói casas no Paraná. O município de São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, foi o mais afetado pelo fenômeno, que deixou avarias em 350 residências da região. Falando sobre a economia, temos aí a informação que fundo ligado a caso Master cresceu 30 mil vezes em questão de 20 dias. Administrado pela REAG, gestora investigada na Operação Carbono Oculto, o fundo Braincash recebeu 450 milhões de reais de empréstimo do Master e foi a sua única transação. E falando sobre o Rio de Janeiro, aqui diz que avanços e entraves marcam projetos do Rio em um ano eleitoral. O Globo analisou o ritmo de obras e iniciativas dos governos estadual, municipal, federal e de concessionárias do Rio, mostrando avanços, atrasos e projetos sem prazo de conclusão em ano eleitoral. E aqui também temos uma disputa por um lugar ao sol. No dia mais quente do ano, com os termômetros a 40 graus, as praias de Ipanema e Arpoador foram tomadas por banhistas em busca de um alívio para o calor. E alerta de baixa umidade do ar permanece para hoje no Rio de Janeiro. E falando aí sobre outros assuntos internacionais, na capa do Jornal Globo desta segunda-feira, ataque na Venezuela vira argumento para avanço chinês. Analistas avaliam que
Ao ignorar o direito internacional e capturar Maduro, Estados Unidos podem ter dado aval às pretensões da China com Taiwan. E um outro assunto sobre o Oriente Médio diz que protestos aumentam no Irã e Trump ameaça intervir. E pode chegar a 500 o número de mortos desde o início das marchas contra o governo iraniano. Frente à possibilidade até de uma ação militar dos Estados Unidos, o Irã rebate essas ameaças. E agora no Correio Brasiliense de hoje, temos aqui no alto da capa um destaque. O agente secreto faz história ao conquistar 2 troféus no Globo de Ouro. O cinema brasileiro brilhou na noite de uma das principais premiações do planeta, com Wagner Moura levando o troféu de melhor ator e o diretor Kleber Mendonça Filho de melhor filme de língua não inglesa. Abre aspas. Viva o Brasil, viva a cultura brasileira, fecha aspas, comemorou o ator baiano entre aplausos. Kleber Mendonça dedicou o prêmio aos jovens cineastas. Ele destacou o seguinte: esse é um momento importante na história para se fazer cinema. Agora a manchete de hoje é sobre economia. Galípolo e Vital do Rego se reúnem para discutir o Banco Master. Em meio a ruídos sobre a atuação do Tribunal de Contas da União na decisão do Banco Central de liquidar o Banco Master, os presidentes do BC e do TCU devem alinhar questões sobre a liquidação do banco de Daniel Vorcaro e as prerrogativas de cada instituição. Segundo Vital do Rego, é falsa a hipótese de a Corte reverter a liquidação extrajudicial do Master. E ainda falando sobre economia, temos aqui uma entrevista com Carlos Vieira. O presidente da Caixa destaca ações para celebrar os 165 anos da instituição, como investimento em inovações tecnológicas para que o atendimento ao público fique mais humanizado. Ele também afirma que o foco é criar vínculos com o cliente e ele também destaca o seguinte: existimos para oferecer segurança e inclusão. E sobre política, temos aí uma entrevista com a Heloísa Helena. Ela é deputada federal pelo Rio, que ocupará a vaga de Glauber Braga. E hora de enfrentar o capital especulativo. Isso porque a Heloísa Helena defende que o Brasil não ceda ao entreguismo de setores estratégicos a outros países e invista mais em políticas públicas para, segundo ela, pessoas em vulnerabilidade econômica, social e ambiental. Temos outros assuntos agora para o Maranhão. Buscas por crianças desaparecidas em Bacabal chegam ao 8º dia. E sobre o Manuel Carlos, atores relembram a grandeza do autor de novelas clássicas. Já um assunto internacional de hoje é que Irã promete revidar. Em meio à onda de protestos que deixou pelo menos 200 mortes no país, o governo iraniano reage à pressão de Trump e avisa que tanto Israel quanto bases militares dos Estados Unidos podem ser alvos de ataques. Como a gente observa aqui nesta imagem, uma manifestação contra o regime islâmico em Londres. Agora, temos também alguns assuntos aí do caderno de cidades do Correio Brasiliense. O primeiro é dizendo sobre os riscos do entulho. Moradores de várias cidades do Distrito Federal cobram ações rigorosas do poder público para evitar o descarte irregular de lixo nas ruas. E o Serviço de Limpeza Urbana afirma que faz mutirões de limpeza em regiões mais afetadas e reforça campanhas educativas. Já um outro assunto é sobre o chorinho no Eixão. É uma festa só. Os brasilienses aproveitaram o domingo de sol para curtir uma boa música ao som de grandes instrumentistas da capital. Com as filhas de 1 a 5 anos, a moradora do Sudoeste, Bianca Lázaro, de 32 anos, diz não perder as opções do Eixão do lazer. Ela afirmou em entrevista que de 2 a 3 vezes no mês, pelo menos, estamos aqui. E ainda no caderno de cidades,
Temos aqui esta imagem sobre uma foto bem perto do céu. Instagramável, o Mirante da Cabana, que fica localizado na área rural de São Sebastião, chama a atenção pela paisagem montanhosa e também a vista privilegiada para o pôr do sol. Agora, na capa do jornal Cearense O Povo, desta segunda-feira, temos aqui a manchete de hoje, é uma reportagem sobre o feminicídio. Dores que não aparecem em estatísticas. O jornal O Povo narra histórias de mulheres sobreviventes e de famílias que perderam as suas filhas. Já na política, com mudanças no governo, Camilo é cogitado para trocar de ministério. Nas páginas azuis temos uma entrevista em destaque com o psicólogo Rossandro Klinger. A transformação de vida nasce de decisões pequenas e sustentadas. Já um assunto no Caderno de Cidades diz que mãe, filha e sobrinha morrem em acidente de carro em Canindé. Sobre esportes, temos aqui um destaque para o Clássico das Cores. O Ferroviário e Fortaleza ficam no 0-0 no primeiro jogo do Leão do Campeonato Cearense 2026. E para a gestão hídrica, temos aí a informação que perímetro irrigado Jaguaripe e Apodi tem tarifa de água reajustada em 4,6% em 2026. Já um assunto para o caderno Vida e Arte do jornal O Povo, bordados e artes gráficas alinhavam a paixão de Mário Sanders pelas questões urbanas. E por último, no Caderno Farol, temos aí o Agente Secreto e Wagner Moura saem vitoriosos do Globo de Ouro. Já na capa do jornal Valor Econômico de hoje, temos aí um assunto para a memória. Aos 92 anos, morreu Manuel Carlos, autor de novelas que celebraram Leblon e As Helenas. Na área de tributação, portaria da Receita Federal pode restringir acesso a fundos de compensação de benefícios de ICMS. Já o destaque de hoje fala sobre as contas públicas, dizendo que investimento dos estados acelera ao longo de 2025 e deve avançar mais neste ano. As operações de crédito e superávites passados impulsionam esses gastos, que atingiram 67,7 bilhões de reais de janeiro a outubro do ano passado. E ainda sobre a economia, o Banco Central identifica 36 empresas em desvios do MASTE. O Banco Central relaciona um conjunto de 36 empresas como tomadoras de supostos empréstimos fictícios do Banco MASTE, que permitiram desvio de 11,5 bilhões em recursos por meio de fundos de investimento geridos pela REAG. Aqui diz que o valor teve acesso à relação das empresas, em geral de pequeno porte, que consta da comunicação de supostas fraudes feita pelo BC ao Ministério Público em 17 de novembro, que foi a véspera da decretação da liquidação extrajudicial no MASTE. E boa parte é do setor de construção civil, com constituição recente e capitalização pequena, em alguns casos inferior a R$1.000. Há também algumas de maior porte em setores como alimentos, hoteleiro e importação e exportação. Além das características dessas empresas, chama a atenção também o percurso do dinheiro que o Banco Central identificou por uma intricada cadeia de empréstimos e investimentos em fundos. Esse dinheiro deixado no Master por depositantes, sob a forma de CDBs, é supostamente desviado no caminho e volta ao banco como um depósito de CDB, cujo dono é um fundo laranja de integrantes desse esquema. E ainda sobre o Banco Master, temos aí este destaque que Lobo voltará a casos do Master após as polêmicas. Investigações envolvendo o Banco Master
O banqueiro Daniel Vorcaro e a Ambipar voltarão a ser analisados pelo advogado Otto Lobo, indicado à presidência da Comissão de Valores Mobiliários, que é a CVM. Em 2025, na passagem de Lobo como presidente interino, ele tomou decisões que beneficiaram esses setores, alvos de processos no órgão regulador. E a atuação surpreendeu os servidores da CVM e também advogados societários pelo caráter controverso. Uma vez confirmado no cargo, Lobo terá que lidar com um processo sancionador contra o Master e Vorcaro. E tramitam ainda na CVM outras investigações sobre o banco e sobre a Ambipar, que poderão se transformar em processos. Agora, sobre o cinema brasileiro, mais um destaque. O Agente Secreto e Wagner Moura vencem o Globo de Ouro. Aqui nesta imagem temos a foto do ator, Wagner Moura. Ao receber o prêmio, ele afirma o seguinte: O Agente Secreto é um filme sobre a falta de memória e o trauma geracional. Já sobre negócios, na capa do Valor Econômico, temos aqui um destaque que Magalu planeja reequilíbrio entre operações físicas e online. E leilões de energia trarão 137 bilhões de reais em investimentos. Aqui informa que o governo estima que os leilões de energia previstos para este ano deverão movimentar cerca de 137 bilhões de reais em investimentos. Isso de acordo com a empresa de pesquisa energética vinculada ao Ministério de Minas e Energia. E o montante é quase 7 vezes maior do que a soma dos leilões realizados em 2025. O volume elevado se deve principalmente ao adiamento do leilão de reserva de capacidade, que é a segurança energética, que deveria ter ocorrido em anos anteriores, e lotes também retirados dos leilões de transmissão de 2025. E ainda falando sobre política, PEC da segurança subiu no telhado, diz José Guimarães. O líder do governo na Câmara avalia que proposta não deve ser aprovada, vê feridas na relação com Mota cicatrizadas e também analisa as eleições. Aqui diz que em meio à crise com a saída prematura do ministro Ricardo Lewandowski do Ministério da Justiça, o líder do governo na Câmara dos Deputados, que é o José Guimarães, do PT do Estado do Ceará, acha difícil que a proposta, que era a bandeira da pasta, a proposta de emenda à Constituição, a PEC da Segurança Pública, seja votada antes das eleições. Ele admitiu que subiu no telhado. Ele também descarta a criação de uma pasta da Segurança Pública ainda neste ano. Aqui também fala sobre as eleições, que Terceira Via pode embolar disputa entre Renan e Lira em Alagoas. Primeira-dama de Maceió e relator de CPI do INSS surgem como alternativas na corrida ao Senado, com potencial de dividir a oposição. E ainda, votação indireta e desdobramentos de investigações são destaques de disputa no Rio de Janeiro. Castro deve deixar cargo para concorrer ao Senado, ocasionando em pleito inédito no Estado. Também temos aqui uma entrevista. Direita e esquerda têm dilemas com Venezuela, diz especialista. Relações do governo e da oposição com os Estados Unidos guiam discursos dos dois lados, é o que afirma a professora Denilde Roshacker, que é especialista em ciência política e relações internacionais. E sobre o Planalto, temos aqui quem vídeo nas redes, Lula usa a metáfora do mar para falar sobre acabar com o preconceito entre esquerda e direita. Esse conteúdo foi gravado durante os dias de descanso do presidente, no fim de 2025, no litoral do Rio de Janeiro. Também temos aqui outros assuntos, que o presidente do Conselho Federal de Medicina nega a tentativa de intervir no trabalho da Polícia Federal ao questionar a assistência a Bolsonaro.
O presidente do Conselho responde a Moraes após ministro anular sindicância do Conselho. Também temos aqui um texto da colunista Andréa Jubeck. Lula quer palanque com Alckmin ou Haddad em São Paulo. O vice-presidente roubou a cena no ato relativo ao 8 de janeiro no Planalto. Também temos outros assuntos que segurança escala 6x1 são prioridades do Planalto. O calendário apertado faz o governo eleger agenda restrita no Congresso. E na guerra das montadoras, o lobby não tira férias. Aqui nos informa que grandes questões econômicas são decididas na surdina com pouca discussão na sociedade. Este na verdade, é um texto de Bruno Caraza ao Valor Econômico. E Tarcísio e PT avançam com a articulação eleitoral após recesso. O governador retorna do recesso em meio a críticas de aliados e prepara calendário de entregas com o plano presidencial mais distante. Também temos aqui um outro destaque de votação indireta a desdobramento de investigações. O que prestar atenção no Rio nas eleições de 2026. Também temos aqui outra chamada de capa. Veto de Lula à PL da dosimetria é recado contra impunidade, afirmam entidades pró-democracia. Organizações dizem que decisão do presidente reafirma o compromisso do Estado e simboliza a defesa da ordem constitucional. Também temos aqui outro assunto, que destino da proposta está nas mãos de Alcolumbre. Deputados e senadores avaliam que o presidente do Senado será determinante para definir como medida será analisada na casa. E o relator reapresenta propostas de anistia ampla. Aqui nos relembra que o veto integral do presidente Lula ao projeto da dosimetria, que foi anunciado na última quinta, dia 8 de janeiro, durante evento que marca os 3 anos dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023, já era esperado pelos parlamentares, mas pressionará a articulação política do governo. Especialmente no Senado, o Palácio do Planalto terá que fazer uma construção para reunir os votos necessários para manter o veto. Na avaliação de deputados e senadores ouvidos pelo Valor Econômico, o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, será uma peça determinante para definir o destino do veto. E o líder do governo no Congresso, que é o senador Randolph Rodrigues, afirmou que o Planalto trabalha para manter a decisão presidencial. O senador afirmou o seguinte: nós vamos sustentar o veto. Temos confiança de que, com diálogo, sobretudo com os senadores, ele será mantido por 7 votos. Esse é o nosso desafio agora. Aqui também nos diz que na Câmara, o líder do governo, que é o deputado José Guimarães, minimizou o impacto político da decisão. Ele afirmou que essa questão já estava precificada. Os presidentes das duas casas já sabiam. E não tem crise nesse veto, cada qual no seu quadrado. E entre senadores, as avaliações são menos consensuais. O Ângelo Coronel, ele que é do PSD da Bahia, afirmou que o tema dificulta uma pacificação no Congresso e avalia ser imprevisível saber se o governo reunirá votos suficientes para manter o veto. A editoria de política do Valor Econômico, temos aqui a matéria que, cotado para o Ministério da Justiça, Camilo Santana diz querer continuar ajudando na educação. O nome titular do MEC está entre os cotados para assumir a vaga de Lewandowski. O ministro da Educação, Camilo Santana, desconversou ao ser questionado na última quinta, dia 8 de janeiro, sobre a possibilidade de assumir o Ministério da Justiça. Abordado pela imprensa na manhã, Camilo deu a entender que quer seguir onde está. Ele respondeu o seguinte: só estou sabendo pelos jornalistas, quero continuar ajudando na educação.
o cargo de ministro é dele, fazendo menção ao Lula. Estou lá no MEC para cumprir uma missão. Essas especulações começaram diante da decisão do ministro da Justiça, o Ricardo Lewandowski, de deixar o cargo no fim de semana. E o nome de Camilo vem ganhando força por conta da percepção de que não há um tempo hábil para criar a pasta da Segurança Pública ainda neste ano e de que um ex-governador, com histórico de atuação firme nessa área, seria o melhor perfil para o lugar de Lewandowski. Também temos aqui uma próxima notícia que candidatura de Flávio está consolidada e Tarcísio não é candidato à presidência, diz Ciro Nogueira. O presidente nacional do PP afirma que há uma reclamação grande em relação ao governador de São Paulo. Daremos início agora aos destaques que estão no site de notícias do jornal O Globo. Logo como destaque, temos aqui uma análise o que os Globos de Ouro de O Agente Secreto e Wagner Moura significam na corrida pelo Oscar. Prêmios de melhor ator de drama e melhor filme em língua não inglesa podem impulsionar o longa brasileiro, que é uma análise aí sobre o cinema. Também temos outro assunto agora falando sobre economia. Fundo da REAG que recebeu 450 milhões de reais em operação do Master multiplicou o patrimônio em 30 mil vezes em 20 dias. Essa investigação apura se reavaliação indevida de investimentos permitiu uma rentabilidade extraordinária. Aqui no texto da matéria afirma que com apenas 20 dias de existência, o fundo chamado Brain Cash, administrado pela gestora de recursos REAG, recebeu 450 milhões de reais a partir de um empréstimo do Banco Master e multiplicou em cerca de 30 mil vezes o seu patrimônio. Essa transação foi a única registrada no balanço do fundo, que tinha apenas um investidor, uma empresa dirigida por uma ex-funcionária da REAG. Aqui também informa que essa operação chamou a atenção do Banco Central e passou a ser apurada pelo Ministério Público Federal pela suspeita de reavaliação indevida de ativos, o que gerou uma rentabilidade extraordinária. Essa investigação de suspeitas de irregularidades envolvendo transações entre o Master e a REAG identificou uma série de transações relâmpagos feitas por uma rede de fundos, de acordo com o que revelou o jornal o Globo. E uma dessas operações envolve o Brain Cash. Temos também outros assuntos, e ainda falando, na verdade, sobre essa situação do Banco Master, aqui temos um texto da colunista Malu Gaspar. A prisão domiciliar relâmpago de Vorcaro após a acareação no Supremo Tribunal Federal. Toffoli vetou que o executivo retornasse a São Paulo em jato fretado, o que o obrigou a dormir em Brasília sob a escolta da Polícia Federal. Peça-chave das investigações da fraude bilionária no Banco Master, Daniel Vorcaro se viu numa situação insólita após prestar depoimento e participar de uma acareação no Supremo Tribunal Federal com o ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, que avançou até a noite do último dia 30. A colunista relata no texto que o banqueiro viajou para Brasília em um voo comercial, escoltado por policiais federais, mas como a maratona de depoimentos, só o dele durou cerca de 2 horas e 30 minutos e a acareação com Costa terminaram tarde. A sua defesa pediu autorização do Supremo para que ele retornasse a São Paulo no jatinho fretado pelo advogado Roberto Podival, que o acompanhou pessoalmente nas oitivas. A alegação era de que não havia mais voo comercial direto de Brasília para São Paulo naquela noite, já que a acareação só terminou por volta de 21 horas e 30 minutos, quando as opções de viagem para São Paulo envolviam escalas em outras cidades. E por determinação da desembargadora Solange Salgado,
ela que é do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Vorcaro está com tornozeleira eletrônica e só pode se ausentar do município onde vive, que no caso é em São Paulo, com a autorização judicial. E como Vorcaro não tinha condições de voltar para casa em voo comercial, surgiu um impasse. Autorizar a volta em jato fretado ou criar uma solução que o permitisse dormir em Brasília. E o juiz auxiliar de Toffoli, Carlos Vieira, ligou para o ministro, que negou o pedido de Vorcaro. E por determinação de Toffoli, o banqueiro foi obrigado a dormir em sua residência em Brasília, numa mansão localizada no Lago Sul, que é um bairro nobre da capital, e retornou num voo comercial direto para São Paulo no dia seguinte, sob a escolta da Polícia Federal. E a colunista continua em seu texto dizendo que, na avaliação de fontes que acompanham de perto esse caso, foi como se Vorcaro tivesse ficado em uma espécie de prisão domiciliar relâmpago, pelo menos até retornar a São Paulo, onde segue cumprindo as medidas cautelares impostas pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que inclui também a proibição de manter contato com outros investigados e a retenção do passaporte, que já foi entregue para a Justiça. E também, segundo os relatos obtidos pela equipe da coluna, a defesa de Vorcaro também aproveitou o depoimento para pedir o relaxamento das cautelares durante o depoimento, o que foi igualmente negado. E também sobre a economia, aqui nos diz que a mudança de operadora de celular atinge maior patamar desde 2022. Em busca de melhores preços e qualidade de serviço, cerca de 8,5 milhões de pessoas pediram para mudar de empresa em 2025. E no ano eleitoral, com duplas Fachin Moraes e Nunes Mendonça, Supremo e o TSE terão perfis distintos em presidências no ano eleitoral. Ministros à frente do Supremo têm histórico mais intervencionista que indicados por Bolsonaro. Também temos aqui um texto do colunista Lauro Jardim dizendo que Lula pode definir novo ministro da Justiça nesta semana. A interinidade de Manuel Carlos de Almeida no Ministério da Justiça deve durar pouco. Isso de acordo com os auxiliares diretos de Lula. Na sexta-feira, Lula nomeou o ex-número 2 de Ricardo Lewandowski para suceder o agora ex-ministro. Mas a escolha do novo ministro da Justiça caminha para ser rápida. Deve acontecer entre esta e a próxima semana. O franco favorito para o cargo é o advogado-geral da Petrobras, Wellington César Lima e Silva, que entre 2003 e meados de 2024 foi secretário especial para assuntos jurídicos da Presidência da República. Wellington está vários corpos à frente de qualquer outra opção pensada por Lula. E, se for mesmo nomeado, será a sua segunda passagem pelo Ministério da Justiça. A primeira foi rápida e atribulada. Durou apenas 11 dias, já nos momentos de agonia do governo Dilma Rousseff, em março, e um mês antes de o processo de impeachment da ex-presidente ser iniciado. E aqui o colunista escreve sobre o motivo. Como era procurador de Justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, sua indicação foi barrada pelo Supremo, que decidiu que Wellington só poderia permanecer no cargo de ministro se pedisse exoneração do Ministério Público, porque assim manda a Constituição. E ele preferiu sair fora, como finaliza aqui o colunista Lauro Jardim. Agora, sobre outros assuntos neste carrossel de imagens, temos aqui que Paraná acelera em pautas educacionais que antagonizam com gestão federal. Aqui diz que o Estado investe em escolas cívico-militares e parcerias público-privadas, ambas alvos de críticas da pasta comandada pelo ministro Camilo Santana. Estado de Ratinho Júnior, que é o Paraná,
é o que tem mais escolas cívico-militares no país e aprovou estender formato para unidades de tempo integral. E ainda neste calçado de imagens, falando aí sobre o cinema brasileiro, Wagner Moura celebra a vitória sambando ao som de clássico imortalizado por Alcione. E Wagner Moura também recebe abraço de Adam Sandler e beijo de Julia Roberts. Agora falando sobre um outro assunto, temos aqui um destaque sobre piscinas internas, praia privativa e também torneiras de ouro, a nova mansão do jogador Cristiano Ronaldo, que está avaliada em 215 milhões de reais. Também temos aqui um texto da colunista Malu Gaspar, a nova dor de cabeça de Joesley Batista com a queda de Maduro na Venezuela. Ela escreve que a prisão de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos deu a Joesley Batista um novo motivo para acionar os seus contatos junto ao governo de Donald Trump sobre os produtos brasileiros. Depois de ajudar a desatar um nó do tarifaço contra os produtos brasileiros, o dono do grupo JIF precisa impedir que a geopolítica de Trump atinja os seus próprios negócios na Venezuela. A JIF é sócia de uma concessão para exploração de poços de petróleo que hoje estão sob o controle do regime chavista, mas foram expropriados da multinacional americana chamada ConocoPhillips em 2006, durante o processo de estatização do setor na era Hugo Chávez. E a empresa dos Estados Unidos, posteriormente, ganhou o direito a indenizações em arbitragens internacionais, mas o veredito foi sumariamente ignorado por Caracas. E a colunista também escreve que desde a captura de Maduro, Trump já declarou que os Estados Unidos governarão a Venezuela e controlarão uma extraordinária quantidade de riquezas das reservas do país como uma forma de reparação às petroleiras americanas que perderam o direito de atuar no país caribenho após investirem pesadamente na operação venezuelana. E aqui temos a declaração do americano horas após o bombardeio em Caracas. O Trump afirmou o seguinte: nossas grandes petroleiras dos Estados Unidos, as maiores de todo o mundo, entrarão na Venezuela e gastarão bilhões de dólares para consertar a infraestrutura petrolífera que está muito danificada e começar a lucrar em prol do país. Agora, fontes venezuelanas familiarizadas com o assunto relataram à equipe que Joesley e seus parceiros de negócios em Caracas têm tentado se reunir com a presidente interina, que é a Delcy Rodrigues, para manter suas operações intactas diante do assédio americano, que vem propondo parcerias e compensações que sejam vantajosas para o governo interino. Também temos aqui outro destaque, ou melhor, ainda falando sobre o texto da colunista, ela escreve que oficialmente o grupo brasileiro nega qualquer atuação no país vizinho. E o temor de Joesley é de que os Estados Unidos retomem completamente a operação dos poços e a JIF seja desalojada e sofra prejuízos bilionários, o que se justifica à luz das circunstâncias. Também falando agora na política, Flávio Bolsonaro se frustra ao não encontrar Marco Rubio em sua viagem aos Estados Unidos. A tentativa, entretanto, não teria soado bem entre nomes do Centrão, que ainda enxergam apoio ao senador com ressalvas, apesar de considerarem a empreitada irreversível. O pré-candidato à presidência, que é o senador Flávio Bolsonaro, se frustrou em sua viagem aos Estados Unidos, onde passou as últimas semanas, por não ter conseguido um encontro com representantes da alta cúpula da Casa Branca. E além também de um dos seus irmãos mais novos, ao lado do ex-deputado Eduardo Bolsonaro, Flávio tentou um registro ao lado do secretário de Estado do governo de Donald Trump, Marco Rubio.
a invasão da Venezuela por tropas americanas e a captura do presidente Nicolás Maduro no início do ano, entretanto, impossibilitaram o objetivo bolsonarista. Esse encontro tinha por objetivo posicionar ao eleitorado bolsonarista um alinhamento do filho primogênito do ex-presidente Jair Bolsonaro com o governo americano e, com isso, frear qualquer insurgência de outro nome do campo da direita. Além disso, o registro com Rubio mostraria que a família Bolsonaro ainda goza de prestígio junto ao primeiro escalão do governo Trump, apesar da recente aproximação com o presidente Lula. Essa tentativa, entretanto, não teria soado bem entre nomes do Centrão, que ainda enxergam apoio a Flávio com ressalvas, apesar de considerarem a empreitada irreversível diante das últimas pesquisas de intenção de votos. E na interpretação de caciques de partidos de centro ouvidos pelo jornal Globo, o registro de Flávio com Rubio dialogaria apenas com a bolha bolsonarista e mostraria que a família ainda flerta com o radicalismo simbolizado pela atuação de Eduardo. E teria partido do filho 03 de Bolsonaro os contatos que se encerraram no dia 3, após a divulgação da operação militar em território venezuelano. Também temos aqui um assunto para economia no Jornal Globo de hoje, dizendo que as aposentadorias e as pensões do INSS acima do salário mínimo são reajustadas em portaria do governo. Pagamentos feitos a partir do mês que vem terão alta de 3,9%, conforme o INPC. E Trump afirmou que Irã procurou os Estados Unidos para negociar após ameaças sobre resposta militar à repressão a protestos. O ministro das Relações Exteriores iraniano afirmou nesta segunda-feira que o país está pronto para negociar ou, no caso, para a guerra. Já nos Estados Unidos, ouro renova recorde e dólar cai após presidente do Fed ser intimado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Powell diz que, oficialmente, a medida está relacionada à reforma na sede do Banco Central americano, mas em vídeo afirma que a intimação resulta da ação independente da instituição na definição dos juros. Já aqui no Brasil, temos um assunto sobre o Rio de Janeiro, dizendo que o Rio pode bater 41 graus Celsius nesta segunda e chuva cai em todas as regiões. Também temos aqui outros destaques, que a presidente da Venezuela é criticada por seu vestido em posse. 147 anos de salário mínimo para comprar. E aqui nós podemos ver o vestido que ela utilizou na cerimônia. E essa peça em questão foi criada por uma marca italiana. Agora, na política brasileira, temos aqui a matéria que a articulação de Ceciliano para a candidatura ao mandato tampão gera reação pró-paz no PT do Rio. O partido reafirma aliança com o prefeito após movimento para petista disputar mandato tampão no governo do estado. E aqui diz que banhistas aprovam tabelamento de preços nas praias do Rio e citam variação de valores. Preços do aluguel de guarda-sóis chegam a dobrar em pontos próximos de uma mesma praia. Também temos aqui a revolução dos fitoterápicos como destaque. Nova regra da Anvisa impulsiona remédios à base de plantas. Esse novo marco regulatório altera os critérios para o registro de medicamentos produzidos a partir de plantas. Também temos aqui outros assuntos sobre um susto no voo Dubai e São Paulo, porque o gigante A380 retornou à África e como funcionam os protocolos de emergência sobre o mar. E no Rio de Janeiro temos aqui este caso que uma mulher resistiu à prisão, lutou contra agentes de segurança presente em Japeri e vídeo viraliza.
A Mariana Leal, de 29 anos, ela está detida no presídio de Benfica e aguarda audiência de custódia. E aqui também temos mais um assunto, que essa mesma mulher que agrediu esses policiais lá no Rio tem prisão preventiva decretada pela polícia. E sobre filmes, a atriz anuncia prêmio de O Agente Secreto em português. A Minnie Driver leu o nome do vencedor da categoria de melhor filme de língua não inglesa no Globo de Ouro 2026. E sobre o clima extremo, mais 2 pessoas morrem em fim de semana trágico nos Alpes franceses. 3 esquiadores já haviam morrido no último sábado, vítimas de uma avalanche. Agora, outros assuntos também, aqui diz que após crescimento de quase 200% nas visitas, Lençóis Maranhenses podem ter limite de entrada de turistas. Também temos aqui um assunto que a Anvisa orienta como usar pomadas para cabelo sem riscos de efeitos adversos graves, incluindo a cegueira. Existem maneiras de utilizar esse tipo de produto que diminuem os riscos à saúde. Agora, falando sobre o Rio de Janeiro, temos aqui uma primeira matéria falando sobre as facções criminosas e a violência na região. CV ataca provedores de internet para cortar comunicação de facções rivais e afeta os moradores. Responsável pela destruição de sistemas em postes, confessa atuação em organização criminosa e diz ser subordinado diretamente a chefes do Comando Vermelho do Complexo da Penha. Como a gente observa aqui na imagem, o criminoso responsável por estes ataques, ele é o Kaique Portugal, que é chamado de K2, apontado como responsável pelos ataques a provedores de rivais do Comando Vermelho. E Anselmo Góes escreve no seguinte texto, em sua coluna desta segunda: Estado do Rio responde por mais de 46 mil ações e lidera ranking do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro em 2025. A administração pública ficou à frente de empresas como Light e Enel. E confira o que avança e o que trava em projetos para o Rio no ano eleitoral. O jornal O Globo analisou 35 obras e iniciativas de governos e concessionárias com avanços, atrasos e projetos ainda sem prazo. E aqui as obras variam desde o estádio do Flamengo até o Parque da Barra. Também temos aqui que imagens mostram tentativa de assalto que deixou um policial civil morto lá no Maracanã. E esse crime durou segundos. O Paulo Vitor Silva Heitor e a esposa foram rendidos por 2 bandidos numa moto. Temos também aqui outros assuntos. Como música de Gretchen, lançada nos anos 70, voltou a viralizar e entrou no radar do Carnaval de 2026. Temos aqui sobre saúde e bem-estar de hoje. Além do Monjauro, 2026 terá novas e mais potentes drogas para a perda de peso. Avanços de estudos e aprovações de novos medicamentos prometem ampliar alternativas contra a obesidade. E também injeção ocular pioneira devolve visão a pacientes e evita a cegueira. Técnica usa gel transparente aplicado diretamente no olho e teve sucesso em 7 de 8 casos. Temos também um destaque na saúde sobre o omeprazol. Um novo estudo alerta para riscos de uso prolongado de medicamentos do tipo. Experimentos com camundongos apontaram aumento de cálcio e queda de ferro no sangue, indicando risco de osteoporose e também anemia. Falando sobre esportes, aqui no site do Globo de hoje, Dembélé recusa a proposta do PSG e pede um salário de mais de 370 milhões de reais por ano para renovar o seu contrato.
E Flamengo se reapresenta nesta segunda. Também temos outros assuntos sobre o mata-mata da Copinha, com Flu e Botafogo 100% e Vasco jogando hoje. Veja os destaques cariocas. Já sobre o surf, entre técnica e risco, surf de ondas gigantes eleva o seu nível de preparo e segurança. Falando aí sobre negócios e finanças, temos aqui alguns assuntos. A aplicação de recursos no exterior cresce em ano eleitoral, foi o que afirmou o CEO da Avenue. Proteger o patrimônio motiva o brasileiro. E sobre esse novo imposto de renda, quem tem 2 salários abaixo de 5 mil é isento? E quem se aposenta e continua trabalhando? Imposto de renda pode não ser descontado na fonte, mas os contribuintes devem ter cuidado para não terem surpresa na hora de fazer a declaração anual. Também temos outro assunto, que Walmart faz parceria com a Alphabet para oferecer compras com auxílio de IA no Gemini. Os clientes poderão usar a inteligência artificial para pedir dicas e também sugestões sobre quais produtos são mais recomendados. E na coluna Valor Invest de hoje, o preço do carro usado dispara desde a pandemia e supera a alta de 0 quilômetros. Embora os dois mercados caminhem juntos, a diferença reflete uma mudança importante no comportamento do consumidor ao longo dos últimos anos. Agora, nos assuntos internacionais, Trump diz estar disposto a se reunir com o presidente interina da Venezuela e fala em Rubio como presidente da Cuba. Em sua rede social, o mandatário americano afirmou ser uma boa ideia colocar o secretário de Estado Marco Rubio como presidente da Cuba. E Venezuela divulga comunicado em defesa de Cuba após declarações de Trump. Nota de Caracas destaca soberania e diálogo político no momento em que Washington amplia a pressão sobre Havana. E a Europa deve considerar criação de força militar para substituir tropas americanas no continente, é o que defendeu o comissário. A proposta ressurgiu após o presidente americano, Donald Trump, intensificar temores entre aliados da OTAN sobre a confiabilidade de Washington ao insistir em anexar a Groenlândia. E manifestantes no Oriente Médio desafiam o governo e protestos se intensificam no Irã. O regime de Teherã eleva o tom contra Donald Trump e ameaça atacar bases americanas e de Israel. Inclusive, temos a informação que protestos contra esse regime iraniano aconteceram também em outras cidades do mundo, como em Londres. Agora, outros destaques. Temos aqui sobre acusações criminais, que o ator de High School Musical é preso por posse de pornografia infantil nos Estados Unidos. Agora, no Correio Brasiliense de hoje, temos aqui um destaque sobre o dilema diplomático, o equilíbrio do Brasil entre Estados Unidos e Venezuela. Também temos aqui uma matéria que nos diz que venezuelanos relatam um alívio cauteloso após a queda de Maduro. Imigrantes que deixaram o país veem esperança com captura de ditador, mas apontam que o futuro desse regime é incerto. E ainda no Correio Brasiliense de hoje, temos aqui uma entrevista com o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira. Ele diz o seguinte: Caixa aposta na consolidação de uma cultura ágil. O presidente da Caixa detalha como a instituição, que completa 165 anos, une tecnologia e tradição para transformar a experiência de 157 milhões de clientes e facilitar o acesso ao crédito. E um super aplicativo será lançado neste semestre. E Trump se auto-intitula presidente interino da Venezuela em uma postagem.
Essa postagem em rede social ocorre dias após a operação dos Estados Unidos que capturou Nicolás Maduro em Caracas. Sobre o sistema brasileiro, temos um destaque para o Globo de Ouro. O agente secreto faz história e conquista 2 troféus. E Banco Central, temos aqui um destaque que o mercado reduz projeção de inflação para 2026, de acordo com o boletim Focus. Sobre trânsito, uma capotagem causa engarrafamento e motorista não é encontrado. E conheça o plano de 12 bilhões de reais para salvar os Correios da falência. E sobre as eleições, Lula traça estratégia para conquistar o 4º mandato em outubro. E na televisão temos aqui um destaque, de acordo com os amigos de Maneco, cotidiano era poesia para o autor, que faleceu recentemente. E Toffoli e Moraes deveriam se declarar suspeitos no caso do Banco Master. É o que afirmou o especialista em regulação. Para ele, o processo conturbado do Banco Master junto ao Supremo e Tribunal de Contas da União traz um risco sistêmico ao sistema financeiro brasileiro. E sobre a previsão do tempo, a semana começa abafada e termina com chuva no Distrito Federal. E Moraes comanda Supremo durante pausa de Fachin no recesso. Após invasão, incerteza toma conta da capital de Venezuela. Temos outros assuntos também internacionais que Trump diz que o Irã pediu para negociar com os Estados Unidos após as ameaças. E Trump também diz considerar opções muito fortes contra Irã após mortes em atos. Temos também um assunto em cidades que membro do CV é preso no Distrito Federal por furto de 28 cabeças de gado na Gama. Falando sobre inovação e educação, a empresa brasiliense lança satélite em parceria com escolas públicas. A missão internacional marca avanço do setor espacial brasileiro ao integrar estudantes da rede pública em um projeto real de satélites. Aqui diz que Brasília dá um passo histórico no setor espacial nesta segunda, com o lançamento de 5 satélites desenvolvidos integralmente no Brasil. Outros destaques agora falando sobre o meio ambiente, diz que o descarte irregular de lixo é ameaça à saúde da população. E no turismo, propriedade a 38 quilômetros do plano piloto é um oásis para os visitantes. Já em Taguatinga, homem armado invade casa e morre após confronto com a polícia militar. E um carro se choca contra poste e motorista fica ferido na DF 180. E sobre solidariedade, temos aqui uma história, o hábito de se doar. Conheça histórias de brasilienses mobilizados para salvar vidas. Saiba como e onde doar sangue e ajudar quem precisa de transfusões. E homem é preso ao tentar matar primo com faca na área rural de Samambaia. De acordo com a polícia militar, esse indivíduo foi contido por familiares e amarrados para evitar o crime. O autor foi detido em flagrante e encaminhado à 26ª DP de Samambaia. Temos também outros assuntos em destaque sobre o Ano Novo Chinês, dizendo que o cavalo de fogo representa movimento e transformação. E homem é preso pela polícia militar por porte ilegal de arma de fogo. Esgoto e desmatamento colocam em risco o Lago Paranoá. Sobre política, Carlos Bolsonaro relata abalo psicológico e crise de saúde do pai. Também temos aqui um assunto que o governo aposta em pautas sociais para driblar o Centrão. E Gilmar Mendes presta homenagem a Lewandowski após a saída do ministério. O decano do Supremo exaltou o trabalho feito pelo ex-colega de corte ao longo de sua gestão
do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Temos também o assunto, na verdade, uma análise política feita por Roberto Brandt. Ele escreve sobre 2 ameaças existenciais. Dado o poder militar e econômico dos Estados Unidos, esta nova posição coloca desafios nunca imaginados para o Brasil. E sobre a PL da dosimetria, missão de honra, o plano da oposição para voltar com a dosimetria. O veto integral de Lula unificou a oposição, que trata a derrubada como prioridade absoluta. A articulação envolve partidos de direita e centrão para impor ao Planalto uma derrota simbólica logo no início do ano legislativo. Temos também alguns assuntos internacionais. Milei sobre 2026. Prefiro uma solução com os Bolsonaros, foi o que ele afirmou. Irã entra na mira dos Estados Unidos. E ainda falando sobre o país norte-americano, Fed recebe intimação com a acusação contra Jerome Powell. Segundo Powell, a ameaça de acusação criminal diz respeito a seu testemunho prestado no Senado dos Estados Unidos em julho do ano passado. E sobre tecnologia, temos aqui a seguinte matéria que nos diz que a Meta insta a Austrália a repensar proibição de adolescentes nas redes. Esse grupo afirmou estar comprometido com o cumprimento da lei, mas instou o governo australiano a engajar-se de forma construtiva com o setor para encontrar um caminho melhor. Já na Editoria Brasil, aqui do Correio Brasiliense de hoje, tornado atinge cidade com ventos de 180 km por hora. E no trânsito, a renovação da CNH do Bom Condutor já está valendo. E sobre um desaparecimento no Maranhão, buscas por irmãos ultrapassam 150 horas, de acordo com o governador da região. As crianças desapareceram após saírem de casa com o primo para brincar. Isso na semana passada. Aqui nos diz que os irmãos Ágata, de 6 anos, e Alan, 4, saíram para brincar no último domingo em uma área de mata densa e seguem, até o momento, desaparecidos. E morre a influenciadora Isabel Veloso, aos 19 anos de idade. Com milhares de seguidores nas redes, Isabel compartilhava de forma aberta sua rotina, seus medos e suas conquistas durante o seu tratamento contra o câncer. Ela estava internada desde o fim de novembro, após sofrer uma crise respiratória que levou à sua intubação. E falando sobre o Rio de Janeiro, aqui diz que o estado do Rio estuda tabelar preços nas praias seguindo o modelo de Israel. O prefeito Eduardo Paes anunciou nas redes que o estudo decorre do abuso de preços neste verão. Falando sobre a economia agora, IA manterá a expansão com modelos especializados. Também temos um destaque sobre a malha fina, falando sobre os 5 erros comuns com o Pix que podem te levar à receita. E sobre o caso Master, Galípolo e diretores do Banco Central vão se reunir com o presidente do Tribunal de Contas da União. Esse encontro, previsto para hoje, segunda-feira, dia 12 de janeiro, ocorrerá em meio aos ruídos sobre a atuação do TCU e também a decisão do BC de liquidar o Banco Master. E por que a contribuição do MEI aumentará neste ano de 2026? O valor do boleto mensal, que é o DAS, é reajustado todo ano. E saiba também como é calculado com base no salário mínimo e quais os seus direitos com essa contribuição. E antes de darmos continuidade com os destaques aqui no site de notícias do Jornal Correio Brasiliense, faremos aqui um rápido intervalo. TV da Transparência, o seu veículo em defesa da cidadania plena.
Agora, o governo do Ceará conta com a ferramenta Meu Celular para ajudar a recuperar seu celular ou tablet perdido, furtado ou roubado. Basta se cadastrar em meucelular.sspds.ce.gov.br, preencher as informações pessoais e o e-mail do seu aparelho. Em caso de perda, roubo ou furto, crie um alerta no site, que entraremos em ação. Governo do Estado, cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Acompanhe os comentários do jornalista Edson Silva no primeiro bloco de notícias da manhã, na sua TV da Transparência. Mais segurança nas ruas para proteger os cearenses. O governo do Ceará trabalha todos os dias para combater a criminalidade em todo o estado. Já são mais de 3 mil novos profissionais de segurança e mais de 2 mil novas vagas em concursos para delegados e investigadores da Polícia Civil e para a Polícia Militar e Bombeiros. A estrutura também cresceu. Novas bases do raio, mais delegacias e viaturas, reforçando o policiamento nas ruas. Foram entregues cerca de 3.900 armas e mais de 12 mil equipamentos para apoiar as operações no dia a dia. E com o programa Meu Celular, cerca de 9 mil celulares já foram recuperados. É um trabalho estratégico com inteligência, tecnologia e novas operações. O governo do Ceará não para e segue firme trabalhando para combater a criminalidade e proteger os cearenses. E dando continuidade, agora na editoria de Ciência e Saúde, temos aqui um assunto sobre tecnologia, o laboratório secreto onde o Google testa o computador mais poderoso. E falando sobre envelhecimento, temos aqui a história de uma jornalista que se infiltrou em um asilo. Ela afirma que idosos gritavam pedindo ajuda. Ela é uma jornalista da BBC News. A repórter Catriona investigou por 7 semanas na instituição da Escócia, que cobra 13 mil por semana dos moradores e descobriu uma rotina de sobrecarga, negligência e também sofrimento. Aqui diz que essa instituição em questão lá na Escócia é a maior casa de repouso da região, do país, e cobra até 1,8 mil libras, que é cerca de 13,1 mil reais por semana de seus moradores. Também temos aqui sobre animal, que a ciência revela sobre a consciência dos gatos. Também outro assunto sobre a terceira idade. Lula chama a atenção por boa forma aos 80 anos e saiba como envelhecer bem. Fatores como alimentação, prática de atividades físicas, qualidade de sono e até mesmo os vínculos sociais são importantes para garantir um envelhecimento saudável. Já na editoria de Educação e Carreira, temos aqui uma história de mudança de vida, de garçom ao Itamaraty. Conheça a história do brasiliense que se tornou um diplomata. Em meio a diversas dificuldades, conciliar trabalho e estudo desde os 15 anos, Douglas Rocha foi aprovado no concurso de admissão à carreira de diplomata. Também temos aqui um artigo em destaque sobre novo começo, reconhecer a própria experiência é a grande alta do mercado. No Brasil, 24% das pessoas com mais de 60 anos estão empregadas. A população com maior empregabilidade e renda atinge 386 bilhões de reais e também impulsiona o trabalho sob demanda. E sobre o Enem dos concursos, candidatos do CNU podem recorrer da avaliação de títulos a partir a partir do dia 9. Para apresentar recurso, o candidato deve acessar a área do candidato no Portal Único de Serviços Digitais do Governo Federal, que é o gov.br, utilizando o seu CPF e a sua senha. Esse prazo de recurso termina hoje, segunda-feira, dia 12 de janeiro. E aqui também temos um destaque para os nossos mestres. Lúcia Tolle, a bailarina pioneira que colocou a Brasília no mapa nacional. Aqui nos conta
que a pioneira do balé em Brasília, Lúcia Toller, dá aulas desde 1962, quando começou a ensinar filhos de funcionários em acampamento. E a academia que leva seu nome é símbolo da dança na cidade. Já na Folha de São Paulo, temos aqui o primeiro assunto, em destaque sobre as eleições deste ano. Milei diz que prefere a eleição de um Bolsonaro a socialismo de Lula. Em entrevista a um jornalista estrangeiro, o presidente argentino foi perguntado sobre expectativas para pleito de outubro. BRB pede à Justiça acesso à investigação contra o Banco Master. O Banco de Brasília diz que a habilitação foi solicitada por meio de escritório contratado para apuração interna. E Banco Master acentua a crise de legitimidade das instituições. Dados da Palver mostram como associações simbólicas ampliam desconfiança sobre o judiciário e sistema político. E a entrevista desta segunda-feira, Código de Conduta do Supremo Alemão nasceu de consenso e alterou práticas, diz o pai da regra. E reeleição de Tarcísio deixa o futuro político de Nunes a refém de sucessor em São Paulo. E emendas consomem até 80% da verba dos ministérios e ampliam o protagonismo do Congresso. Aqui diz que turismo e esporte, que são pastas sob o comando do Centrão, apresentam os maiores percentuais. Sobre as eleições do Rio de Janeiro, aqui diz que Paes tenta escapar de mentira e ato falho e prepara uma transição para disputar o governo do Rio. O prefeito planeja saída em março, enquanto o cenário político fluminense vive incertezas. E Bolsonaro tem azia constante, o médico foi chamado à prisão, é o que afirmou o Carlos Bolsonaro. O filho do ex-presidente diz que ele tem uma dificuldade para se alimentar e também dormir. E o governo deve manter senador alvo da CPI do INSS como vice-líder. Everton Rocha, que é do PDT de Maranhão, foi apontado pela Polícia Federal como um sustentáculo político da fraude na Previdência. Temos também outros assuntos agora no estado de São Paulo, ou melhor, no Supremo Tribunal Federal. O primeiro assunto de hoje é sobre a Justiça. Debate sobre os direitos das crianças e dos adolescentes é um dos destaques nesta segunda, dia 12 de janeiro. No programa Regra do Jogo, uma reportagem trata também das regras para a atuação das bets. Temos também aqui um assunto que Centro de Estudos Constitucionais do Supremo estabelece espaço permanente de pesquisa e reflexão na Corte. Espaço é a primeira estrutura do tribunal dedicada exclusivamente à pesquisa acadêmica constitucional. Aqui diz também que o Supremo pede informações sobre o aumento de pedágio em trecho da BR-040 entre Minas Gerais e Rio de Janeiro. O objetivo da relatora, ministra Carmen Lúcia, é subsidiar a análise do pedido de suspensão do aumento e prazo para a resposta do Ministério dos Transportes é de 5 dias. E trabalhadores do Supremo relatam experiências do 8 de janeiro. Um documentário reúne relatos de quem viu de perto a invasão e participou da restauração do edifício sede do tribunal. Também temos outra matéria que debate e encerra a programação especial do STF dedicada à reflexão sobre atos de 8 de janeiro. Os participantes destacaram memória institucional, reconstrução e fortalecimento também da democracia. E os profissionais da imprensa também relatam cobertura dos atos antidemocráticos. Essa roda de conversa fez parte dessa programação que marcou os 3 anos dos ataques aos prédios dos poderes da República. Já na Agência Brasil de hoje, temos aqui um assunto internacional em destaque. Mais de 500 mil de contas são bloqueadas pela Meta na Austrália. Esse é um dos maiores movimentos de restrição digital já registrados. E devido
há protestos contra o governo, Irã está sem internet 84 horas. Rede global foi cortada na quinta-feira pelas autoridades do país. Na área da cultura, o Agente Secreto faz história no Globo de Ouro com 2 prêmios. E o Agente Secreto ganha Globo de Ouro de filme de língua não inglesa. E sobre sensação de 2025, Mirassol bate São Paulo em estreia no Paulistão. Também temos aqui um assunto que mortes em protestos no Irã chegam a mais de 500 pessoas. No Brasil, cidade do Paraná é atingida por ventos fortes de até 180 km por hora. Também temos aqui um assunto que Trump faz ameaças a Cuba e presidente Miguel Díaz-Canel reage. Sobre esportes, primeira fase chega ao fim e 16 jogos abrem mata-mata da Copinha. Também, falando nesta mesma editoria, Supercopa Rei. CBF define horário de final entre Fla e Corinthians. Esse duelo acontecerá às 16 horas do próximo dia 1º de fevereiro, no Mané Garrincha. E profissionais do setor editorial lembram trajetória e obras preferidas. Os trabalhadores contam dificuldades e amor também pela literatura. E aqui também temos a notícia que morre Manuel Carlos, um dos principais autores de novela brasileira. Ele foi um dos escritores de folhetins mais bem-sucedidos da TV. Ele morreu no último sábado, dia 10 de janeiro, aos 92 anos. Ele, Manuel Carlos, foi responsável por novelas clássicas brasileiras, como Páginas da Vida, Por Amor e também outras novelas. Temos também aqui sobre esportes, sobre as estaduais. Cruzeiro apresenta Gerson com derrota. Palmeiras bate o Lusa, que diz que Grêmio goleia, Coritiba tropeça em casa e o Ceará vence com o time sub-20. Também na editoria internacional da Agência Brasil de hoje, milhares vão às ruas nos Estados Unidos contra a política migratória de Donald Trump. Manifestantes protestam contra a morte de René Nicole Gould pelo ICE. E ainda, Carnaval de Rua no Rio tem número recorde de blocos inscritos. Dos 803 inscritos, somente 465 desfilarão, de acordo com a Rio Tour. E Brasil no Mundo analisa a ofensiva dos Estados Unidos sobre a Venezuela. Esse programa semanal da TV Brasil receberá a especialista Mônica Hers. E Trump afirma que os Estados Unidos estão prontos para ajudar o Irã. Lembrando que o país está mergulhado em protestos contra o governo. Também temos mais outros assuntos que Venezuela liberta 18 detentos de prisão após incursão militar dos Estados Unidos. Essa informação foi dada por grupos de direitos humanos. E por último, CEO de petroleira dos Estados Unidos, a Trump, disse o seguinte: é inviável investir na Venezuela. E esses foram os principais destaques dos sites de notícias, aqui de alguns jornais do nosso Brasil. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui e deixo mais uma vez o convite para que você continue acompanhando a programação completa da TV da Transparência. Muito obrigada mais uma vez e até a próxima oportunidade.